Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá, olá! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Foster e, como sempre, eu estou aqui com... Alexia. Oi, Foster. Oi, Alexia, tudo bem? Tudo e com você? Tá tudo bem. Onde estamos, Alexia? Estamos no apartamento do meu pai, porque tá tendo faxina lá em casa. Então nós migramos pra cá. E meu pai tá cortando cabelo, fazendo barba no barbeiro. Então viemos pra cá. Só uma coisinha. Você pode explicar o que é faxina? Faxina. 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 Então, o que é? Explica. Eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes não conhecem essa palavra. Bom, faxina, limpar a casa. Então, uma pessoa que limpa a casa pode ter como profissão, pode ter várias formas. Por exemplo, pode ser uma empregada doméstica, pode ser uma diarista, que é uma pessoa que vai por diária, né, que faz diariamente algo, ou pode ser uma faxineira. E aí, vem aí as especificidades. Por exemplo, uma faxineira não é uma empregada doméstica. Porque uma faxineira só faz a limpeza da casa. Ela não faz as outras coisas. Enquanto uma empregada doméstica, uma funcionária da casa, faz outras coisas e também faz a faxina da casa. Então, no nosso caso, nós temos as Masters Clean, que é o nome da empresa, que são duas brasileiras super simpáticas, que vão lá em casa fazer faxina. Uau! Obrigado, Alexia. Nossa. É cultura brasileira aqui, porque eu acho que além do Brasil e de Portugal, no caso, não tem tanta especificidade assim nos outros países. É, isso não foi o tema pro episódio de hoje, mas eu preciso admitir que as meninas que limpam a nossa casa são tão simpáticas que a gente chegou aqui para casa do seu pai para gravar podcast e naturalmente eu esqueci não o microfone, mas o negócio que conecta o computador com os microfones. Então ela pegou para mim, mandou para cá. Sim, sim. Elas são os amores. Adoro elas e elas também limpam a casa do meu pai também. Então, elas atendem a família inteira. É incrível. Mas, Alexia, o tema do episódio de hoje, bom, falar sobre viagens, porque você acabou de voltar de uma viagem incrível. Já gravamos um episódio antes, é agora
queremos o depois. Mas o episódio de hoje não é sobre o depois. Foi só, tipo, falando sobre viagens. Exatamente. E aproveitando isso, que quando eu tava no aeroporto voltando para casa, achei um deck de cartas que é o Travel Therapy e que é do pessoal do The School of Life. Sim. E são 52 perguntas para você entender melhor a sua experiência de viagem. E aí eu trouxe de presente para o Foster e, obviamente, a gente está usando aqui pro podcast. Não parece, gente, mas a gente tem um plano para o episódio de hoje. E o nosso plano é falar sobre, por exemplo, se você for nomeado presidente, prefeito, governador, qualquer coisa, desse lugar. E aí vamos imaginar o Porto, ou então Estados Unidos, ou Brasil, Dinamarca, o que for. Onde você quiser. Uhum. O que você gostaria de mudar aqui? Ou seja, quando você viaja para algum lugar, o que você gostaria de mudar? Eu já tenho uma resposta que eu sei que não vai agradar muita gente. Bom, várias coisas aqui, Alexia. Sim, não é a primeira vez que já falamos sobre, como é que fala? Os card decks. Deck de cartas? Que esta vez a Alexia me deu como presente e eu estou adorando os decks. Eu acho tão bom ter algo que você pode pegar na mão. Mas a pergunta, se eu entendi certo, é mais ou menos se eu fosse presidente ou a pessoa com mais poder num país e eu poderia mudar qualquer coisa E eu pudesse. e eu pudesse mudar qualquer coisa, qual seria a minha primeira ou única mudança? É Sim. isso? Sim. E no caso, você está falando sobre Chipre, onde você foi, ou Porto, Portugal, Estados Unidos, Eu acho que eu tô falando em geral. no mundo inteiro? Eu acho que no meu caso, na minha resposta específica, eu tô falando no geral. E eu sei que vai ser uma resposta muito polêmica, mas eu também vou explicar sobre. Tá E bom, vamos lá. Normalmente a gente não gosta muito de ser polêmicos, mas vamos nessa. eu acho que o que eu mudaria. Gente, eu tô falando em geral, tá? Obviamente tem países melhores e piores em relação a isso. Mas tendo em consideração a nossa cidade do Porto, também, nessa história, eu mudaria as leis de Airbnb e afins. Tá. Antes de a gente ser cancelado totalmente, goodbye to our sponsorship with Airbnb. Airbnb nunca olhou pra gente, então. Bom, Airbnb, se você quiser falar com a gente e oferecer good deals pra quem escuta e pra nós, eu aceito. Mas eu vou ser muito ética em relação a isso. Tá, só pra ver se eu entendi. Você falou, você mudaria alguma coisa com Airbnb e afins, As leis as leis. que regulamentam o Airbnb e afins. Ou seja, não existe só o Airbnb hoje em dia. Tem várias outras empresas iguais ao Airbnb. Então, afins são, tipo, Sim. etc. Exato. Tá, explica por quê. Eu acho que o que eu tenho visto nesses últimos anos aqui, nas cidades do que a gente vai nos Estados Unidos também, no Rio de Janeiro, até no Chipre, eu vi bastante disso. Preços altíssimos, né? De aluguel, de temporada, de Airbnb e etc. Enquanto isso, quem mora naquela cidade não tem lugares bons para morar e com preços acessíveis e etc, etc. Então eu acho que muita gente hoje em dia
compra apartamentos para conseguirem colocar em Airbnb ou coisa parecida, sem nem pensar em vou alugar para uma outra pessoa, mas sim Airbnb, tipo, vamos fazer dinheiro durante o verão e ganhar muito em relação a isso, etc, etc. Desenvolveu uma indústria. São negócios. Né? Esse apartamento do meu pai era Airbnb. Então, qual seria a sua proposta? Eu acho que diante da crise imobiliária geral, mundial, que a gente tem vivido nesses últimos tempos, teria que aumentar a regulamentação, ou seja, X% de Airbnb na cidade é o que pode. O resto, ou coloca para alugar para pessoas físicas, ou vende para pessoas físicas. E assim vai. Então, eu tô pensando muito sobre isso nesses dias, porque eu só tenho visto Airbnb, e o pessoal sem ter onde morar. Então, E não é culpa do Airbnb, é culpa de quem faz a regulamentação desse tipo de coisa nas cidades. eu discordo com esse ponto bastante. Bom, primeiro, chocada. Imperadora do mundo por um dia e erradicar Airbnb seria Eu o não seu quero plano? erradicar, eu quero regulamentar melhor o Airbnb. Então, mais uma pergunta, Alexa. Uma dúvida. Se a gente tivesse uma casa nossa e, por exemplo, a gente está viajando para os Estados Unidos por 6 meses, você não gostaria de alugar? Com certeza, eu não tô falando isso. Esse tipo de caso é super ok, não tem menor problema. O meu problema são investidores ricos que vêm para as cidades, compram 50 apartamentos e transformam isso em Airbnbs. Se os Airbnbs fossem que nem esse exemplo, por exemplo, a gente compra uma casa, um apartamento, passa 6 meses em Portugal, 6 meses fora, um mês, uma coisa assim, não tem menor problema. O meu problema são esses investidores vindo. Então, Eu virei comunista? Talvez. não, só incrível para mim que isso é o maior desejo do mundo para o Airbnb voltar como o Airbnb era no começo. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso. O que a gente mais gostava do Airbnb era poder ter a experiência na casa de uma pessoa local. Lembra que a gente falava sobre isso? É muito mais legal, muito mais pessoal do que ficar num hotel, e é uma coisa estranha ficar num hotel. Hoje em dia, Airbnb é hotel. Eu super concordo. É mais ou menos isso, entendeu? Tá faltando essa personalidade de volta no Airbnb. Por isso que eu acho que tem que ter mais regulamentações. É isso. Pronto, dei aqui my piece of my mind, or mind, whatever you say it. Isso foi um desabafo. Eu tô chateada. Assim, por exemplo, na viagem pro Chipre, eu preferi ficar em hotel antes ou depois, porque Airbnb lá era 3 vezes mais caro do que os hotéis e o mesmo tipo de quarto, sabe? A mesma coisa. E com uma coisa mais chata ainda, de ter que esperar a pessoa chegar para abrir a casa para mim, não tinha self-check-in, nem nada. E no hotel é fácil, você chega a qualquer hora do dia, entra no seu quarto, tem café da manhã e pronto. Enfim, tá aí, é isso, fiz o meu desabafo. Você pode continuar com seu desabafo o dia inteiro, amor. Não, já O foi. palco é seu. Já foi, eu acho que a gente vai perder muitos ouvintes depois dessa. Sim, eu vou ter que mandar e-mail para Airbnb pedindo desculpas e que eu ainda tenho crédito para um Airbnb que eu quero usar. Eu também quero usar, mas é isso que você não tá entendendo. Eu quero que continue. Eu tô entendendo, amor. Então, por favor, eu quero que continue existindo. Eu só acho que tem que ter uma melhor regulamentação. Bom, eu acho que isso deve começar com a empresa, não o governo. Mas a gente pode discordar nesse ponto. Assim, a empresa faz até o ponto que o governo dá liberdade ou não. Como assim?
Amor, eu te amo muito. E até o próximo episódio do Karaoke Connection. Cortou a minha vibe agora, total. Pode continuar Não, sozinha. era só isso. Não, tá bom. Tá bom, gente, olha, eu vou começar um partido aqui em Portugal para quem quiser votar nas minhas novas leis de regulamentação Só tem uma. Só tem uma lei. do Airbnb e alojamento local. Muito obrigado, Alexia. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio. Airbnb, eu ainda gosto de você, mas eu acho que a gente precisa conversar. Obrigada. Tchau. Thanks for listening to another episode of Karaoke Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Karaoke Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Karaoke Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.